Seja bem-vindo ao canal Professor Dunga Química. Começa agora a segunda aula do projeto Exercícios para o Enem. Aulinhas curtas com exercícios envolvendo conceitos única e exclusivamente direcionados ao Enem. Lembre, são 10 anos de Enem resumidos em exercícios para você ir bem no teu vestibular e no teu Enem. Começa agora a aula 2. Um abraço. Moçada, essa questão é o seguinte. Enem 2016. Teve uma prova, essa aqui é da prova de número 3, porque sempre a gente lembra. Tem a prova principal, a prova do grupo prisional, e essa prova 3 foi por um fator de cancelamento de um exame do Enem. Então sempre tem uma prova a mais. Olha o que ele nos diz. Vamos lá. As emissões de dióxido de carbono por veículos são dependentes da constituição de cada tipo de combustível. Sabe-se que é possível determinar a quantidade emitida de CO2, gás carbônico, a partir das massas molares de carbono e oxigênio, que são iguais a 12 e 16 gramas por mol, respectivamente. Em uma viagem de férias, um indivíduo percorreu 600 quilômetros em um veículo que consome 1 litro de gasolina a cada 15 quilômetros de percurso. Considerando que o conteúdo de carbono em 1 litro dessa gasolina é igual a 0,6 quilogramas, pergunta, a massa de CO2 emitida pelo veículo no ambiente durante a viagem de férias descrita é de quanto? Então vamos à resolução desta questão. Primeiramente, eu vou usar a parte aqui de cima para tirar alguns dados importantes para a gente. Então vamos lá. Tirando aqui os dados do exercício. O que a gente sabe? Que a viagem vai ter um trajeto de 600 quilômetros. Ele também nos diz que o consumo, que eu vou chamar de C, é de 15 quilômetros por litro de combustível. O que mais que ele nos diz? Ele diz que a cada litro desse combustível eu tenho 0,6 quilogramas de carbono. Então a massa de carbono é de 0,6 quilogramas por litro desse combustível. E ele quer saber a respeito do CO2 que vai ser mandado para a atmosfera. E do carboninho, que eu vou ter que relacionar. O carbono foi nos dado, vale 12, o oxigênio vale 16, isso aqui daria uma massa total para o CO2 de 44 gramas por mol. Beleza? Então vamos lá. O exercício nós vamos resolver em 3 etapas. Moçada, já que digo, esse exercício ele tem mais a ver com cálculo estequiométrico do que com mol propriamente dito. Mas é a coisa mais comum do mundo, e principalmente no Enem, é estas interrelações. Então vamos lá. Vejamos como é que eu faço a primeira análise aqui do meu exercício. Vou dividir em 3. Primeiro, é a relação quilômetro por litro e percurso. Eu não caminho 15 quilômetros e gasto 1 litro de combustível? Sim. Se eu caminhar 600 quilômetros, eu vou gastar quantos litros de combustível? Então vamos falar isso. Para cada 15 quilômetros percorridos, se gasta 1 litro de combustível. Peraí, professor, mas eu vou percorrer 600 quilômetros? Isso mesmo. Então eu vou gastar um volume V de combustível. Esse volume V de combustível, fazendo a continha aqui, nós vamos obter 40 litros. Então, volume de combustível gasto no meu processo, 40 litros. Beleza? Essa é a primeira etapa do meu exercício. Segunda etapa, eu vou colocar aqui do ladinho, tá bom? Segunda etapa do meu exercício. Eu vou ter que relacionar volume de combustível que eu acabei de encontrar por massa de carbono, porque ele diz no texto que cada litro desse combustível, no caso a gasolina, ó, que em 1 litro desse combustível, que é a gasolina, eu tenho uma massa de carbono que vale quanto? 0,6 quilogramas. Então vamos fazer essa relação? Então, em 1 litro desse combustível, que no caso é uma gasolina, eu tenho aqui 0,6 quilogramas de carbono. Mas, professor, eu vou gastar
40 litros. Então eu vou ter uma massa de carbono MC. Se eu calcular esta massa de carbono, 40 vezes 0,6, 24 quilogramas de carbono. Precisa transformar em grama? Não. Então veja, a gente calculou o volume, agora a gente calculou a massa de carbono. Terceira etapa. E eu vou mudar de corzinha para você. Então vamos lá, meu caro jovem, minha cara aluna, meu caro aluno. O que eu sei? Robson, eu não sei nada. Sabe sim. Você sabe que a partir da queima do combustível que contém carbono, eu vou produzir CO2. Ah, mas como é que eu ia pensar isso? Vamos ver uma reação. Olha a reaçãozinha que eu vou trazer para você. O carbono, quando queima na presença do O2, ele vira CO2. Ah, é verdade. Quando queima o carbono que está contido no combustível, ele vira CO2. Isso. Eu digo assim para você. O que eu tenho? Carbono. O que eu quero? CO2. O que eu tenho? O que eu quero? Estabelece uma relação. Isso aqui é o que a gente chama da famosa lei de Proust. A lei de Proust é a lei das proporções constantes. Ah, mas e aí? O que eu vou fazer agora? Opa! O carbono não vale 12? Para cada 12 gramas de carbono, eu produziria 1 mol de CO2, que são quanto? 44 gramas de CO2. Mas, professor, eu tenho 24 quilogramas de carbono. Isso mesmo. Para cada 24 quilogramas de carbono que eu queimar, eu vou produzir uma massa M de CO2. E agora, se você fizer esta continha, esta massa de CO2 será... Mas nunca você é doido. Você mistura grama com quilograma. Ué, o grama de um lado com o grama do outro, corta. A resposta vai dar direto em quilograma, que são as respostas aqui que foram dadas. Pergunto, me responda. De 12 para 24 não dobrou? Quanto que é o dobro de 44? Não precisa nem fazer conta, é de cabeça. 88 quilogramas, que nos dará como resposta certa a letrinha D de Dunguinha, o destruidor. E nós fechamos esse exercíciozinho aí interessante que mistura relações de mol, relações de massa, relações de volume. Interessante questãozinha do Enem 2016, prova 3. Valeu. Muito bem, meu caro, minha cara. Enem 2016, prova de número 3, resposta para a nossa questãozinha, letrinha D. Uma questão primorosa. Tá? Tem um texto longo, eu não vou ler o texto todo, até por uma questão de tempo, tá? Mas se você der uma olhadinha lá na prova do Enem 2016, você vai encontrar essa questão que diz o seguinte, em resumo, o Benjamin Franklin, americano, fez uma análise de um experimento que foi o seguinte, ele observou que um determinado navio ele gingava menos, ele oscilava menos que os demais navios quando no mar. Aí ele perguntou para o capitão o porquê disso. É porque os cozinheiros jogavam óleo em torno do barco. E isso provocava uma diminuição na oscilação do navio. Ele falou, nossa, que coisa doida. Então ele foi lá e fez um experimento. Ele foi lá e pegou uma colher de chá de óleo, 4 ml. Então, o volume de óleo que o Benjamin Franklin utilizou, 4 ml. Beleza? Então, vamos lá. O que mais? Ele pegou e jogou isso aí na superfície de um lago. E esse óleo se espalhou por uma área de 2.000 metros quadrados. Nossa, espalhou um monte. Aí o que ele fez? Ele analisou algumas condições e chegou à seguinte análise. Embora não tenha sido a intenção original do Benjamin Franklin, esse experimento que permite uma estimativa da ordem de grandeza do tamanho das moléculas, para isso, basta supor que o óleo que se esparramou pela superfície do lago forma uma camada com uma única molécula de espessura.
Então, quando o Benjamin jogou o óleo na superfície do lago, esse óleo se espalhou. E ele se espalhou tanto que subentende-se que a película formada pelo óleo tem a altura ou a espessura de uma molécula de óleo. Pergunta: nas condições do experimento realizado por Franklin, as moléculas do óleo apresentariam um tamanho da ordem de quê? Na verdade, o que ele quer? Ele quer calcular a espessura. Espessura. Que eu chamei aqui de H. Se você descobrir essa alturinha, você descobriu o quê? A altura de uma molécula, que seria como se fosse uma folha de caderno. Essa folhinha, ela se espalhou em toda a superfície do meu lago. Essa altura é a altura de uma molécula. Professor do céu, é impossível resolver uma questão dessa, eu não tenho nem ideia por onde que eu saio. Então vamos lá. Algumas relações, coisas que a gente sabe. O que a gente sabe? Que um litro contém 1000 mililitros. Outra relação que a gente sabe, que 1 metro cúbico contém 1000 litros. Gente, e aí? O que eu vou fazer? Você vai fazer uma continha básica, que é a conversão do volume que está em mililitros para metro cúbico. Então a primeira relação que nós vamos estabelecer, o volume em metro cúbico. Mas professor, como é que eu vou fazer isso? Ué, muito simples. 1 litro não tem 1000 mililitros e 1 metro cúbico não tem 1000 litros. Então eu poderia dizer que 1 mililitro ou 1 mililitro conteria 10 a menos 6 metros cúbicos. Ou ao contrário, 1 metro cúbico conteria quanto? 10 elevado a sexta centímetros cúbicos, que são iguais aos ml, ou equivalente a ml. Então vamos lá. Fazendo isso, o que eu sei? Que 1 metro cúbico contém 10 elevado a sexta ml, ou centímetros cúbicos. Mas, professor, eu só tenho 4 ml. Então eu teria um volume V em centímetros cúbicos. E metros cúbicos. Esse volume daria quanto? 4 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. E com isso, você acabou de determinar o volume de óleo em metro cúbico que foi jogado no lago. Beleza? Primeira partezinha do nosso exercício. Segunda parte é a parte fundamental. A segunda parte diz o seguinte: é o cálculo da espessura da molécula, que seria o meu H. Lembre, esse materialzinho ele vai se espalhar por toda a superfície do meu lago. Isso aqui tem uma determinada área, beleza? Se eu descobrir esta alturinha aqui, ó, esse H, eu saberia exatamente o que? A altura que a minha molécula apresenta. Professor, mas como é que eu vou fazer isso? Olha o que eu venho aqui e te digo. Lá da matemática, o volume de qualquer coisa é o quê? É a área da base vezes a altura ou a espessura. Então vamos lá. Quanto que é o volume que eu joguei ali? 4 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Qual é a área ocupada? 2.000 metros quadrados. Daqui eu tiro a altura. Passando isso aqui dividindo, você vai encontrar que a altura disso aqui seria de, fazendo essa continha, né? 4 dividido por 2 dá 2. 10 a menos 6, esse 10 aqui é o 10 à terceira, passa. Isso aqui vai dar 2 vezes 10 a menos 9 metros. Então ele concluiu que a alturinha
da minha lâmina de óleo era de 2 vezes 10 a menos 9 do metro. Então eu poderia dizer que essa aqui seria o quê? A altura de uma molécula. Nossa, professor, que louco! Isso aqui é muito lindo, muito lindo. Isso aí daria como resposta certa pra gente a letrinha D, ok? Questão show de bola. Muito bem, gente. Agora uma questãozinha top. Muitas pessoas poderiam dizer, Douglas, você poderia resolver esse exercício lá na parte de concentração, em mol por litro. Pode. Mas, na verdade, aqui nós estaremos trabalhando com uma relaçãozinha que envolve massa, mol e volume. Tudo dentro dos contextos de cálculos de mol. Então, vamos lá. Questão de 2015, prova 2. Resposta, letrinha B. Tudo bem? Então, leiamos. Ele fala o seguinte, ó. A cafeína é um alcaloide identificado como sendo 1,37-trimetilxantina, cuja massa molar vale 194 gramamol. O Enem costuma trazer essas informações já dadas para a gente. Muito bem. Cuja estrutura química está presente aqui. Ele deu o desenho para a gente, tá? Contendo uma unidade de purina, que é esse ciclo heterogêneo que contém nitrogênios, conforme representado. Esse alcaloide é encontrado em grande quantidade nas sementes de café e nas folhas de chá verde. Uma xícara de café contém, em média, 80 miligramas de cafeína. Considerando que uma xícara descrita contém um volume de 200 mililitros de café, a concentração em mol por litro de cafeína nessa xícara é mais próxima de quanto? Então vamos lá, vamos tirar alguns dados importantes para a resolução do exercício. Quanto que valeria o mol da cafeína? Professor, o que é o mol? É a massa molar. Massa molar é o mol, a gente pode chamar assim. Vale quanto? 194 gramas por mol de moléculas. Lembrando que um mol de qualquer coisa são 6 vezes 10 a 23, qualquer coisa. No caso aqui, moléculas de cafeína. Traduzindo, se você tomar 194 gramas de cafeína, você estaria tomando um mol de cafeína, que seriam 6 vezes 10 a 23 moléculas. Mas haja xícara de café para tomar isso. Lembrando que ele diz no texto que a massa de cafeína por xícara é de 80 miligramas. Então a massa de cafeína que eu tenho lá na xicrinha é de quanto? 80 miligramas de cafeína, tá? Por xicrinha, por xícara de café. Só lembrando você, isso aqui é uma informação importante, tá? Para quem não sabe, 1 miligrama é 10 elevado a menos 3 do grama. E professor, mas por que você deu essa informação? Porque eu não posso deixar em miligrama, eu tenho que trabalhar com grama. Então aqui 80 miligramas seriam 80 vezes 10 a menos 3 gramas. Ô Dunga, eu posso perguntar, por que você tem que trabalhar em grama? Porque a massa molar, ou mol, é em grama por mol, então eu não posso trabalhar com miligrama, eu tenho que trabalhar em grama, por isso que eu já converti aqui. 80 miligramas é só onde tem miligramas, se coloca 10 a menos 3. 80 vezes 10 a menos 3 gramas. Que mais? Ele diz que o volume da xícara de café é de 200 ml, o que seria o equivalente a 0,2 litros. Então você está tomando uma xicrinha de café, está tomando 200 ml. 200 ml equivale a 0,2 litros. Mas como é que eu ia saber isso? Ué, 1 litro contém 1000 ml, ou 1000 centímetros cúbicos, tanto faz. E agora, como é que a gente vai resolver? Em 2 etapas. Primeira etapa, olha o que eu lhe proponho. Eu não tenho a massa de cafeína por xícara? Tenho. Então eu vou converter a massa em mol para poder estabelecer a grandeza que ele quer. Mol por litro. Ah, entendi, professor, entendi. Então vamos lá. Se eu tomasse 194 gramas de cafeína, eu estaria consumindo 1 mol de cafeína.
Mas, professor, eu só vou consumir isso, 80 vezes 10 a menos 3 gramas. Então, eu estaria consumindo N mols de cafeína. Se você resolver essa regrinha de 3, o número de mols de cafeína que você vai estar ingerindo seria de quanto? Se você fizer essa continha, isso aqui nos dará 4,1 vezes 10 elevado a menos 4 mols de cafeína. Então, esta é a quantidade de cafeína em mols que eu ingiro a cada xicrinha de café que eu tomo. Beleza? Mas não é isso que ele quer. Não. O que ele quer? Ele quer a relação 2, que é a relação em quantidade de matéria por litro. Esta é a minha dúvida. Então, o que você vai dizer? Eu sei que se eu consumir uma xicrinha de café, eu estou consumindo 0,2 litros. E em 0,2 litros eu contenho 4,1 vezes 10 elevado a 10 a menos 4 mols. Em 1 litro, teríamos uma concentração, ou uma quantidade de mols, ou quantidade de matéria por litro, igual a, fazendo a regrinha de 3, 2 vezes 10 a menos 3 mols em cada litro de café. O que nos daria como resposta certa a letrinha B de bola. Questão top de Enem. Moçada, abra o olho com esse tipo de coisa. Isso é recorrente. Essa é uma prova de 2015. Porém, você tem coisas atuais a respeito de Enem e sempre vai continuar a cair esse tipo de proposta. Já já nós estamos aí com mais exercícios para você. Um abraço. Veja você, com essa acabou a segunda aula de exercícios só de Enem Mol. Já já na sequência está entrando mais uma aula de exercícios só Enem, só Mol.